Olá, meu nome é Flaviane Monteiro Carvalho, eu sou aluna do curso de Letras, Português e Inglês, e esse vídeo se destina à matéria de Literatura Regional do professor Dr. Wellington Furtado Ramos. Para a aula de hoje, nós vamos tratar de literatura regional e especificamente do gênero causa, por meio do livro Causos Pantaneiros, preservando tradição e identidade do homem do campo. Transcrição de textos orais e produção de textos escritos. Então, este livro, intitulado Causos Pantaneiros, ele foi organizado pela professora Glaucia Adriana Alves da Cruz Silva, que durante o seu mestrado decidiu relacionar a teoria do mestrado com a prática de sala de aula com os estudantes da Escola Rural Municipal Paialzinho, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. A organizadora do livro Causos Pantaneiros é a professora Glaucia Adriana Alves da Cruz Silva. A professora Glaucia possui graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 1999, e atualmente é professora da Prefeitura Municipal de Corumbá. Ela também tem mestrado profissional em Letras, Prof. Letras, pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, campus Campo Grande, e esse mestrado foi obtido no ano de 2019. Ela participa do ciclo de estudos Bakhtinianos sob a coordenação da professora doutora Aline Sadi Chaves. Além disso, durante o seu mestrado, a professora Glaucia fez esse livro, organizou com os causos contados e transcritos e também produzidos pelos alunos da Escola Rural Municipal Paialzinho, de Corumbá MS. Então, além de transcreverem os causos que eles ouviram, eles também produziram os próprios causos. Ela trouxe para esses alunos a possibilidade de conversar com as pessoas que moravam naquela região para transcrever causos, ou seja, histórias tradicionais daquele local. Então, o que são os causos? Os causos, eles são histórias contadas de geração em geração, oralmente, e elas têm a característica, de acordo com a pesquisa de Câmara 2007, de ser um gênero textual marcado pelo início, né, pela temporalidade ou marcação de local. Então, quando as pessoas começam a contar os contos, elas dizem, normalmente, né, lá pelas bandas dos Pantanal, lá na fazenda tal, essa marcação de lugar, ou então a marcação de tempo, quando eu era jovem, quando eu era menino, quando eu tinha tantos anos, começam com essas marcações. E outras características dos causos é que eles têm essa questão folclórica e mítica, de utilizar elementos como lobisomem, como minhocão, como o mãozão, e também citar a fauna e a flora do local. Então, um tipo de flor, falar do camalote, por exemplo, falar sobre onça, sobre lobisomem, sobre capivara, enfim, sobre a fauna, a flora daquele local e também as crenças que as pessoas têm no folclore dessa região. Então, no caso dos causos pantaneiros, vai falar sobre essas histórias que acontecem no Pantanal. E existem vários causos nesse livro, mas o que eu trouxe para os alunos do 8º ano, para o qual se destina essa aula, já que nós vamos estudar sobre literatura regional e também sobre causos, é o causo do Mãozão. Causa do Mãozão. Mas e eu vivo tanto tempo nesse Pantanar, já vi tanta coisa que até Deus duvida. Pois então, vou contar uma história que aconteceu comigo. É sobre o Mãozão. Uns conhecem até como o pai do mar. Esses tempos estava eu lá com a família minha. Tava tudo nós lá comendo, se divertindo de noite. Lá na fazenda São Pedro, né? E nós tinha que voltar outro dia, mas aí o pessoal falaram: não, vamos voltar hoje, vamos voltar hoje. E aí saímos, liguei uma caminhonete, tudo subimos nela. Penso numa escuridão, rapaz do céu. E eu, né, o camisa que estava dirigindo, né, a caminhonete falou assim pra mim: tem que descer para abrir a porteira. Desceu, abriu a porteira, né, a caminhonete até alumiava tudo na frente. Depois, na escuridão do Pantanar, você tinha que ficar no escuro para fechar a porteira. Aí essa que foi um momento terrível.
Quando eu vi o mãozão, benzi o corpo e tudo. Rapaz do céu, pensa no medo, porque quando a porteira assim, lá veio ele e pousou a mão dele no meu ombro. E aí, rapaz, pensa no medo. Oh, Jesus do céu, eu saí correndo porque ele falou assim, deixa que eu fecho pra você. E eu saí correndo daquela caminhonete gritando, vambora, vambora. Esses são histórias que nós contamos no Pantanar. O mãozão é um bicho bem peludo, mas não é que ele tem mão grande, não. É porque os mais antigos, né? O meu avô fala que diz que ele coloca a mão na gente, no ombro da gente e na cabeça da gente. Diz que quando ele põe a mão, ele deixa a pessoa louco. Mas ele faz isso só com quem não gosta da natureza, né? Diz que ele é cuidador da natureza, igual a curupira. Igual esses bichos tudo que cuida da natureza. É só você cuidar direitinho da natureza que ele não mexe com você. E eu sou tranquilo, acostumado agora a ver, e eu até converso com esses bichos. Esse caos foi contado pelo Anderson e foi transcrita pelo aluno Gabriel Silva. Além de ter transcrito o caos, o Gabriel Silva também fez um desenho ilustrando a cena do mãozão aqui, pousando a mão em cima do ombro do pantaneiro. Então, gente, esse foi o nosso caos. E além de estudar sobre o caos, é importante a gente também falar sobre literatura regional, que também é um dos temas da nossa aula. Afinal, o que é literatura regional? A literatura regional, ela trata da fauna, da flora, dos costumes, das tradições, enfim, da cultura de uma região incutida, ou seja, dentro da literatura. Então aqui nós temos um livro literário que reúne vários causos, e isso é uma literatura regional, porque vai mostrar como as pessoas no Pantanal, na região do Centro-Oeste e principalmente na região do Pantanal, vivem. Como é a fauna desse local, que tipo de crença das pessoas têm, como elas falam. Então vocês perceberam, né, durante a leitura, que tem esse rotacismo da pessoa falando Pantanar e não Pantanal, então, e ficar falando também com ditongação e eu, ao invés de eu, e isso não está errado, isso é característica da fala da nossa região. E isso mostra como a literatura regional consegue transmitir todas essas características da cultura local para o texto escrito. E é importante de trazer esse tipo de costume para o livro, porque apesar de essa cultura ainda existir, de se contar os causos, dependendo de como a sociedade mudar, pode ser que essas pessoas um dia faleçam e não tenham para quem passar essas histórias se percam. Então, para evitar isso, para preservar a identidade do homem do campo, a tradição pantaneira, a professora Glaucia, decidiu reunir esses causos, que já são bastante conhecidos, né, na região de Corumbá, num livro. E isso é bastante importante, de se trazer à memória coletiva todos os costumes da nossa região, seja o banho de São João, as lendas como a do Mãozão e a do lobisomem, e também outros causos que acontecem no Pantanal. Uma coisa importante de se falar também sobre os causos é que ele não é apenas a história. O caos é toda uma encenação. Então, a pessoa que conta o caos, ela geralmente fica em pé e reúne várias pessoas ao redor delas para contar aquela história. E ela encena tudo o que acontece durante essa história. Então, se foi contado que o mãozão pousa a mão no ombro, então ele vai lá e pousa a mão em outra pessoa para encenar toda aquela situação. Então, o caos não é apenas uma história que se conta, é toda uma história que se encena, é uma arte de se contar a história. E eu espero que a gente tenha passado, por meio desse vídeo, um pouco da história de Corumbá e da literatura regional, principalmente do Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Eu só tô procurando a parte. Tá. Pensa no medo, porque quando eu tava fechando a porteira assim, juntou uma mão na outra para mostrar como fechou a porteira. A autora do livro, não é a autora,